Como é gratificante, não é mesmo? O momento de a gente trocar de carro, adquirir o primeiro veículo, comprar um carro novo. É um momento realmente muito especial. Mas você já parou para pensar tudo que envolve esse processo? Seja o custo, a melhor alternativa, se é comprar um carro 0 km, se é comprar um carro usado, enfim. Nesse vídeo nós vamos tratar desse e outros assuntos relacionados a como encontrar a melhor alternativa para adquirir o seu veículo. Bora lá? Nesse vídeo vamos apresentar para vocês algumas situações que envolvem aí o momento da aquisição de um veículo, seja como financiar, como avaliar a compra. Vamos dar um resumo aí de como você pode melhorar essa busca e também ajudá-lo a ter assim um momento tão decisivo as melhores opções. Sou José Marta Petra, do canal Monetários, e já aproveita e peça o seu like, o seu joinha, inscreva-se no canal, participe junto conosco nesse projeto de levar para as pessoas conteúdos que podem auxiliar aí no seu dia a dia. Então, realmente, a aquisição de um veículo, seja ele 0 km, seja ele usado, para quem está comprando, para quem está adquirindo, sempre vai ser um carro novo, né? Então, é um carro novo. Você está ou comprando seu primeiro veículo, ou você está trocando de veículo. Para você, independente de ser zero, de ser um carro já utilizado, ele vai ser um carro para você de aspecto novo. É uma nova aquisição. Então, é um processo que envolve aí um valor sentimental, um valor emocional, de certo orgulho por uma conquista que você está tendo, processo de satisfação pessoal, ou seja, até por uma necessidade de trabalho. Então, a aquisição de um veículo envolve vários fatores que vão além aí da parte comercial, da parte de custos, mas é importante, e nós vamos abordar nesse vídeo essa temática também relacionada a como buscar a melhor alternativa financeira também para o processo, seja para conseguir o melhor negócio possível e também para evitar aquilo que seria uma satisfação, um momento prazeroso, se tornar, ao longo do tempo, uma dor de cabeça, uma preocupação em função, às vezes, de uma mensalidade, de uma parcela, que acaba aí onerando demais o seu orçamento e você vai ter uma dificuldade, né, para poder sanar. Então vamos abordar isso aí com bastante carinho, para que realmente, quando você decidir comprar, quando você decidir buscar essa alternativa, seja a mais acertada possível. Lógico que não vamos esgotar o assunto, que é um assunto bastante amplo, né? E no próprio mercado ele é bastante flexível, então pode ocorrer variações aí, seja nas taxas de juros, seja na variação de mercado, na oferta do produto. A gente passou por um momento aí bastante conturbado na área automobilística dos últimos 2 anos aí, onde a gente viu a falta de componentes para que os veículos fossem produzidos, e isso acabou acarretando um aumento exagerado do valor do veículo zero, trouxe também, com essa falta de demanda de veículos, um aumento também do veículo usado, então se tornou mais difícil aí para se adquirir um carro, né, ou trocar de veículo. Então é importante, né, entender também essas variações de mercado, as alternativas que existem aí, e essas variâncias que estão às vezes fora, né, de uma previsão lógica, de financeira ou até de mercado. Mas é importante estar sempre tão atento ao que acontece, ao que ocorre, para poder então fazer as melhores opções. Então, agora a grande pergunta: comprar um carro zero ou comprar um carro seminovo ou um carro usado? Qual a melhor alternativa? Como eu falei, vai depender do momento, do seu momento e também do mercado. Mas é importante sempre buscar aquela alternativa que vai trazer o menor custo, ou seja, vai te onerar menos possível, né, em função de uma dificuldade futura, principalmente se o carro financiado, pode acabar trazendo aí alguma dificuldade. Mas quais são os fatores, então, que envolvem aí as vantagens e as desvantagens de comprar um carro usado ou comprar um carro 0 km? Primeiramente, vamos ver aí as vantagens de comprar um carro 0 km. Traz um aspecto de satisfação um pouco maior, dependendo da análise do consumidor, porque ele está buscando um veículo, né, direto de fábrica, comprando um carro numa concessionária, enfim. Então ele está aí fazendo a realização de um sonho, que é comprar um carro zero. Mas a grande vantagem do carro zero, que você está comprando, você está sendo o primeiro dono. Você não tem nenhum risco aí, pelo menos na parte de utilização, na parte documental desse veículo. Então o veículo já vem, né, de fábrica, ele vem com a nota fiscal, ele vem então já incorporado aí, né, o histórico dele já da fábrica. Então você tem aí a procedência, né, do veículo de certa forma bem definida, né? E também você vai ter uma garantia, né, desse veículo por um tempo maior, embora no primeiro momento vai haver uma desvalorização do veículo, que a partir do momento que você tira da concessionária, você já vai perder aí 10% desse valor, mas com o tempo, aí, depois de um ano, 2 anos, isso se estabiliza e lá no momento da troca,
você vai ter com certeza um valor maior para refinanciar um próximo veículo, para poder dar de entrada no próximo carro, né? Então vai facilitar a tua troca lá na frente. São grandes vantagens aí de comprar um carro zero é a procedência, né, que você vai ter e também para ser o primeiro dono, um carro que vai te dar talvez menos problema, né, em termos de manutenção. A compra de um carro usado também, se você tiver uma boa pesquisa, tiver o cuidado aí de realmente ter certeza da procedência do veículo, é uma boa alternativa. Às vezes, com o valor do veículo zero, você consegue um carro seminovo com 2, 3 anos de uso, em perfeitas condições, com baixa quilometragem e também mais completo, ou seja, com mais acessórios, com mais componentes de conforto, de segurança, enfim. Então, você pode avaliar esses aspectos todos aí na hora de adquirir esse veículo. Vamos na sequência agora, então, mostrar uma simulação entre a aquisição, né, financeira de um veículo usado e um veículo 0 km, para a gente fazer uma comparativa aí em relação de custos, né, para a gente poder também abordar melhor esses aspectos que nós já colocamos e também verificar aí essa condição. Muito bem. Bom, para você entender melhor qual a simulação feita aqui nesse trabalho, nós vamos abordar a seguinte condição. Nós pegamos aí o caso real de um veículo X e vimos o comportamento financeiro dele ao longo do tempo, né, desde 2017 até 2023. E comparamos aí os valores que seriam desse carro em cada momento e como seria, né, a condição financeira caso fosse adquirir esse veículo em duas condições: comprar ele a 0 km ou comprá-lo, né, já usado. Então nós estamos aqui em junho de 2023, né, mais precisamente, e vamos avaliar já uma compra que teria sido realizada em 2020. Né? Se tivesse feito essa compra desse carro 0 km naquela oportunidade, ou se feito essa aquisição com o carro já com 3 anos de uso, seria um carro então no ano de 2017. Então, usado seria o ano de 2017, 0 km seria o carro adquirido no ano de 2020. Nós temos aqui então o valor de aquisição desses veículos. Então, se eu fosse adquirir esse veículo em 2020, né, sendo ele 2017, o valor de aquisição desse veículo, né, em média, né, seria 66.556. Já 0 km em junho de 2020, esse carro estava valendo na faixa de 90.623. E nós colocamos aqui também ele hoje, né, em 2023, quanto que estaria custando. Esse carro estaria 0 km em 2023, R$ 126.054. Então nós temos aqui a atualização dos valores desse veículo já, né, na data atual. Então esse veículo que era comprado em 2020 por R$ 66.556, em 2023 ele já está valendo R$ 80.723. O mesmo veículo que era comprado em 2020 por um valor, agora em 2023 ele estaria estimado em 101.190. E ele 0 km, né, em 2023 estaria na faixa de R$ 126.054. Lógico que esse comportamento aqui, né, de ter uma evolução tão grande, né, que a gente for olhar aqui, né, o carro teve um aumento, né, no primeiro momento aqui, esse de 2017, teve um aumento de 21% de 2020 a 2023. E o carro 0 km lá em 2020 custaria, né, agora em 2023, 3 anos depois de uso, ele teria um acréscimo já de 11,66%. Veja essa oscilação grande. Esse carro aumentou a faixa de R$ 14.000. É uma condição, que a gente comentou no início, que tem que ser visto também no momento do mercado, quando você for fazer aí a sua aquisição, ver a tendência, ver um pouco do passado. Essa condição aqui foi bastante atípica, né, como a gente comentou, em função aí do processo após pandemia, que trouxe condição adversa em relação ao que vinha ocorrendo geralmente no mercado automobilístico, principalmente no carro usado, né, que acabou tendo aí aumentos bastante expressivos, que a tendência geralmente era ter talvez uma evolução, mas não tão significativa como nesse ponto aqui. Ou até mesmo, muitas vezes, dependendo do veículo, até uma depreciação maior, ou seja, o carro está custando 3 anos, 6 anos depois, menos do que você adquiria ele 0 km. Então isso é uma condição do mercado. Nós temos aqui também uma análise vertical, né, da situação dos veículos em 2023. Então, o carro zero, né, em 2023, ele está custando 24,5% acima de um carro 2020. E o carro 2020 está custando 25% acima do valor do carro atualizado de 2017. Uma análise primária aí, em relação a essa variação dos preços dos veículos. Vamos acompanhar agora então a seguinte situação. Eu vou fazer bem pausado aqui para vocês entenderem a mecânica aqui dos cálculos. Então, eu estou em 2020 e vou adquirir o meu veículo. Eu tenho essas duas condições. Eu tenho aqui então a possibilidade de comprar esse carro em 2020
0 km, por 90.623. Nesse mesmo carro, com 3 anos de uso, ou seja, do ano de 2017, ele está me custando 66.556. Eu tenho de entrada 30 mil reais para dar, né, nessa aquisição. Né? Além desse valor, ter mais um carro na troca, enfim, a composição aí da entrada, cada um vai ter a sua condição. Mas vamos supor, a título de exemplo, nós temos então um valor de 30 mil reais para dar de entrada. Então, nessa primeira situação, sendo o carro 2017, eu vou financiar 36 mil. Para a aquisição do carro zero, eu terei que financiar 60 mil. Ocorre também na variação na compra desses veículos, o carro usado geralmente ele tem uma taxa maior de juros, né, do que a taxa de um carro zero. O carro zero geralmente a própria concessionária já tem aí algum vínculo com a instituição bancária, algumas montadoras têm o seu banco próprio, e até por ser um carro que tem uma garantia melhor, que tem a procedência, né, enfim, ela vai dar aí um juro mais atrativo. Então o juro aqui do carro usado, eu busquei aqui no mercado financeiro, as taxas que variam aí entre 1,91 a 3,5%, 4%, né, dependendo do carro, dependendo também do score do cliente. Mas, pois bem, vamos usar aqui então essas duas taxas para ver a evolução. Digamos que esses carros foram adquiridos em 36 parcelas, né? Então a primeira aqui me deu uma parcela de 1.415 e o segundo uma parcela de 2.202. Aqui chega o primeiro momento, duas situações que tem que ser avaliada. Primeiro é a taxa de juro cobrada. Eu estou aqui com uma taxa de 1,92%, eu percebo que eu estou com uma taxa bastante atrativa, né, em função de um carro usado. Mas como eu comentei, essa taxa ela pode variar. Essa taxa praticamente ela é quase diária, né? Ela pode variar em função da economia, em função do mercado, a taxa de juros, né, definida pelo Banco Central, o score do cliente, a instituição financeira que está sendo cotado aquele veículo, enfim. Então são uma série de situações aí. Então essa taxa é bastante flexível. E você percebe então como já há uma grande variação no valor da parcela se a gente mudar o nosso percentual ali. Mas a título de exemplo, vamos manter então o nosso percentual anterior. Então a primeira situação que tem que ser avaliada é a taxa de juros que eu estou pagando, né, em função daquele meu financiamento. Depois, então é a parcela. Se a parcela cabe no meu orçamento, se a parcela realmente está dentro daquilo que eu consigo disponibilizar sem ter um comprometimento muito grande das minhas receitas, enfim. Então, tenho que olhar a taxa de juros, eu tenho que olhar também o valor da parcela e também a quantidade de meses aí que eu vou estar comprometido com esse financiamento. Então, nesse primeiro momento, eu vou ter uma taxa de juros total aí de 14.400 e no carro zero aqui, o meu total de juros foi de 18.670. Então, nesse primeiro momento, então aqui eu já tenho a configuração, nesse exemplo de compra, né? A seguinte situação. Na compra do carro zero para o carro usado, eu tenho uma diferença de 24 mil reais, que é o preço dos veículos. Então, eu vou financiar esse valor a mais, né, no segundo caso. A taxa de juro aqui do carro zero é um pouco menor. A parcela, eu vou estar pagando R$ 788 reais praticamente a mais do que do carro usado. E o juro total, né, o meu custo de juros aí foi de 4.721, me dando uma diferença total aqui de 28.338. Seria os 24 mil, que é o valor do veículo em si, mais a diferença do juro que eu estou pagando a mais. Então, no primeiro caso, eu vou ter uma despesa aí total com esse veículo de 2017, né, usado, de 80.956, que nada mais é do que o valor da minha entrada, o valor que eu financei, mais o valor dos meus juros. Né? E aqui no segundo caso, eu vou ter 109.294, que também seria a entrada que eu dei de 30 mil, o valor que eu financei, mais o total de juros pagos aí na operação. Tá? Aí eu chego em 2023 com a seguinte condição. Esse veículo aqui, o valor de tabela dele, o valor médio dele, que a gente viu aqui em cima, né? Ele chegou então a 80.723. E o carro zero, ele chegou aqui no valor de 101.190. E esse mesmo carro, em 2023, 0 km, ele está em 126.054. Então, nesse primeiro caso, da aquisição do veículo usado, eu vou estar praticamente com o meu custo pago. Né? Eu paguei 80 mil o valor final da minha compra e cheguei aqui em 2023 com o carro quitado e nesse valor de 80.703. Então, você percebe que eu absorvi todo o meu custo aqui, né? Porque o carro valorizou. Lembrando, né, que eu já comentei anteriormente, que essa valorização aqui foi nesse momento em especial dos últimos 2, 3 anos aí, em função de um mercado que estava no momento atípico. Isso não quer dizer que vai ser um processo contínuo, mas é a realidade atual e é isso que a gente tem que estar sempre avaliando, né? Ver o mercado, ver como é que está se comportando o processo e também pesquisar aí as tendências. Já se eu tivesse optado
pela compra do carro zero, esse carro estaria atualizado hoje em 101, 190, eu teria então aqui uma perda estimada de R$ 8.000 em função de eu ter pago um valor final de 109, o carro tem um valor hoje de média 101.190. Então, nesse primeiro momento, que se percebe que seria vantajoso eu ter comprado, né, lá em 2020, o carro usado, né, porque ele chegou aqui numa condição melhor, né, em termos de rendimento. Lógico que eu vou estar com um carro aqui com 3 anos de uso e vou estar aqui agora com um carro de 6 anos de uso. Então tem aí alguns custos de manutenção, outros custos inerentes aí que podem também comprometer o processo. Em relação a números, né, no primeiro momento, realmente o carro usado seria mais vantajoso economicamente. Mas vamos supor então que os juros aqui fossem um juro um pouco maior, na faixa de 3,88. Eu teria que já inverteu a situação, né? Então seria mais vantajoso ter comprado o carro zero lá em 2020. Então fica evidente aí a necessidade de fazer essas avaliações, né? Fazer essas simulações para poder, né, ter aí condições de chegar lá na frente com a melhor condição possível. Então seria o quê? Sempre buscar a menor taxa possível dentro do processo. Vamos ver então essa mesma situação. Se eu cheguei aqui agora em 2023 e digamos que eu pretendesse trocar esse carro, né? Pegar esse carro que eu comprei e comprar o carro 0 km agora então em 2023 por esse valor de 126 mil. Nessa primeira condição aqui do carro usado, eu teria que dar o meu carro, né, que seria o valor dele atualizado na faixa de R$ 81.000, desembolsar aqui mais R$ 45.000. Né? Já que se eu tivesse optado pela compra do carro zero em 2020, agora em 2023 eu desembolsaria R$ 24.864. Aquele ganho que eu tive no primeiro momento aqui já se inverteu. Se eu fosse parcelar esses valores, né, para adquirir o veículo zero aqui em 2023, teria que pagar aqui uma parcela de 1.647 e aqui 903. Então, caiu aqui R$ 643, né, de diferença. E pagaria de juros nessa condição 13.900 contra 7.658. Então, qual seria o meu valor final lá em 2026, quando eu quitar esse financiamento? Seria todo o custo da aquisição do primeiro carro lá em 2020, né, no caso aqui 80 mil, mais o valor financiado para chegar a compor os 126 mil aqui do carro zero em 2023, mais os juros, né, daquele período. Então vê que os valores aqui ficaram bastante próximos, deu um valor aqui no final de apenas 1.567. Eu poderia ter comprado já o carro zero lá em 2020, desde que eu tivesse uma boa condição de pagar os 2.200 lá de parcela, porque depois, numa segunda troca, se fosse essa a minha situação, eu teria esse retorno aqui na diferenciação de valores, né, para a compra do carro zero. Então eu teria, no final das contas, eu pago aqui um total de 28 mil de juros, que seria os 14 mil na primeira compra, mais os 13.900 na segunda, contra 26 mil do carro 0 km, que foi 18 mil lá em 2020, mais 7.658, dando uma economia de juros aí de R$ 2.032. E na seguinte situação, lá em 2026, se mantendo aí essa evolução, na faixa de 25% a cada 3 anos, eu chegaria lá em 2026 com esse veículo 2017, eu estaria com 9 anos de uso, na faixa de R$ 101 mil. Já o carro zero que eu comprei lá em 2020 estaria com 6 anos de uso e estaria hipoteticamente valendo aí na faixa dos R$ 126 mil. E o carro zero, se seguisse o mesmo percentual de evolução aqui, estaria valendo aí R$ 175.337. Então vê que já ficou bem mais longe. Né? Se lá em 2026 eu tentar trocar esse carro, eu vou ter que pagar aqui 74.400 contra 48.850. Então vai ficando cada vez mais distante aí essa variação. Lógico que essa simulação toda que eu estou fazendo aqui é para um carro da mesma marca, do mesmo modelo, da mesma configuração. Eu posso, em determinado momento, adquirir um veículo que não é 0 km, né, um seminovo, e seja até mais completo, né, do que aquele 0 km, e por um preço talvez até mais acessível. Mas a título de exemplo, eu estou tentando demonstrar apenas essas variações e qual é o tipo de operação, qual o tipo de cálculo que você tem que fazer, né, se esforçar um pouco aí para entender essa mecânica, para ter aí essa melhor condição. Então, resumindo, nós temos que ver as melhores taxas, né, as parcelas, né, as quantidades de parcelas que a gente vai exercer a compra, né, o financiamento, e também o valor da parcela em si, se ela cabe no orçamento, e o total do juro. Né? Quanto menos juros, eu estou dizendo que eu estou tendo menos custos, né, da operação. Mas podemos também fazer a seguinte operação para analisarmos melhor essa situação. Digamos que naquela condição ali, a gente resolva não comprar o veículo. Em vez de comprar esse carro em 2020,
eu vou esperar mais um pouco, vou deixar para comprar lá em 2023, por exemplo. Então, durante 3 anos, eu vou investir aquele valor que eu tinha para a troca do carro. Digamos que chegou ali, a parcela ficou pesada, a taxa de juros está muito alta, então eu decido não comprar. Eu não sou obrigado a comprar o veículo. Por isso que é bom fazer essa análise. Por isso que é importante você ter essa condição de verificar esse processo. Porque às vezes a emoção, às vezes a nossa vontade fala mais alto que a nossa condição financeira. Então, se não é o momento, se aquela composição financeira não foi atrativa, não se encaixou no seu orçamento, segura mais um pouco. O saldo que eu teria em 2023 seria de 91.024. Então, para comprar aquele carro de 126 mil, hoje, em 2023, eu teria que desembolsar 35.029, pagando de juros, então, naquela mesma condição parcelada, 10.788. Então, vê que isso já me dá uma condição bem melhor, né? Em vez de estar pagando aqui 28, 26 mil de juros, eu vou pagar apenas 10 mil e vou estar adquirindo o carro 0 km aqui em 2023. Mas digamos que eu opte em comprar o carro 2017 e faça um investimento daquele valor da diferença da parcela. Então, qual é a diferença que eu tenho aqui da parcela? Eu tenho R$ 787 reais. Se eu tivesse comprado o carro zero, eu estaria pagando 2.200. Mas eu optei em comprar o carro usado. Então, eu estou aqui com uma diferença de parcela aqui de R$ 787 reais. Claro que muitos vão dizer assim, mas eu não consigo guardar esse dinheiro, não vou conseguir por 3 anos ficar depositando esse dinheiro. Mas se você tivesse adquirido esse carro a 2.200, você estaria assim mesmo gastando esse dinheiro, estaria assim mesmo comprometendo esse recurso lá no seu orçamento. Então, você faria esse investimento e teria para dar de entrada ali 32.117. Então, você vê que somando aí ao teu carro que já vale 80, você vai financiar apenas 13.200 para comprar um carro zero aqui em 2023. Daria então um total de juros de 18.469. Então, essa primeira realidade aqui, né, que se demonstrou aqui bastante parecida aqui nesse valor inicial e valor final, no final do financiamento de 2023, vê que já caiu para 18 mil a primeira condição. E a terceira condição, se você comprar o carro em 2020 mesmo, não vai ter nenhum investimento, você vai pagar aquela parcela de 2 mil e pouco e vai realmente pagar 26 mil de juros para comprar esse carro 0 km aqui novamente em 2023. Cabe lembrar também que existem alguns custos atrelados aí, né, dentro da aquisição do veículo, que é principalmente as manutenções, né, e os pagamentos dos impostos, né, licenciamento, IPVA. Eu coloquei o mais pesado aqui, que seria o IPVA. Você pagaria em média aí um IPVA de 3%. Tem estados aí que cobram 2%, que é o caso de Santa Catarina. São Paulo já cobra 4% do valor do veículo, né, em termos de impostos do IPVA. Então, como isso varia, eu estipulei uma média aqui de 3%, né, de IPVA. Aí você vai ter que ver no seu estado aí qual é o valor e você também lançar essa estimativa. Então, aqui em 2017, eu teria pago 6.607 de IPVA e no carro zero, 8.600. Lógico, o carro zero tinha um valor mais elevado, então os impostos também serão um pouco mais altos. Já a manutenção do carro zero, com certeza, vai ser menor. Mas digamos, então, que por estimativa chegou-se aqui a um custo total do carro de 2017 de 12 mil e do carro 2020, né, de 11.061. Isso nos dias de hoje, né, em 2023. Então, como ficaria a composição, então, para resumir aqui e fechar o nosso trabalho, dessas duas aquisições? Lembrando que estando, então, no ano de 2023, o custo final do carro, até o momento estimado, seria o valor de aquisição total dele, né, de 80.956, que já encontramos aqui em cima, somado aos custos de manutenção aqui e mais os encargos de impostos. Já o carro zero, eu teria ali então um custo de 120 mil reais, né, nesses 3 anos, dando uma diferença de 27.346. Se eu chegar em 2023 e optar em trocar novamente esse carro e comprar um carro zero em 2023, eu teria a seguinte condição, né? Teria comprado esse carro em 2020 usado e em 2023 trocado dele por um carro zero. E aqui é a mesma coisa, eu teria comprado em 2020 ele 0 km e novamente trocar por um 0 km em 2023, teria essa seguinte condição. Então a gente viu que realmente fica muito próximo aí e no primeiro momento seria vantajoso fazer essa compra das duas oportunidades, o carro zero, desde que nós tivéssemos um desembolso lá possível de 2 mil reais em média de prestação por mês. Mas qual seria a realidade se eu fizesse aquele investimento sugerido aqui, né, da diferença de parcela aqui, comprando o carro 2017 e aplicado a diferença de parcela? Veja que eu já tenho essa seguinte configuração. Como vou pagar menos juros e vou ter também um rendimento lá do meu valor aplicado, realizado essas operações, eu vou ter então uma redução dos custos
desse carro aí em relação a se eu não fizer aquela aplicação. E como o carro 2020 eu não fiz nenhuma aplicação, não fiz nenhuma redução, então essa diferença aqui cai para R$ 10.000. Então veja que já teria sido vantagem ter comprado o carro 2017, desde que feito as devidas aplicações. E se eu fizer aquela aquisição somente em 2023, não comprar o carro em 2020 e mantiver todo aquele valor que eu investiria no veículo e fizesse uma aplicação financeira, teria um ganho aqui nessa primeira situação de 6.140, né, nessa situação de compra do carro 2017 e menos 16.600 em relação ao carro 0 km. Então vê que realmente, às vezes, juntar o dinheiro, dar uma entrada maior ou esperar um pouco mais, você consegue talvez adquirir com mais facilidade, até um veículo melhor e ter um custo final financeiro menor. Então toda essa mecânica de avaliação é importante. Você está comprando aí um veículo, um bem, né, que tem um valor bastante significativo, e qualquer variação você pode ter dificuldades, né, que a gente falou. Se em vez aqui de conseguir uma taxa de 1,92, eu tenho essa taxa de 3 e pouco, você vai ver que toda essa configuração aqui muda. Seria bem melhor comprar o carro é, zero lá em 2020. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado. Outra situação, eu estou fazendo aqui as minhas aplicações, né, com juros da cadeia de poupança. Eu peguei aqui os rendimentos médios da poupança para cada período. Mas se eu tiver uma condição bem melhor hoje, em outros tipos de aplicação, também eu posso melhorar essa condição. Outra situação, aquela condição de não adquirir o veículo. Se eu tiver condições de fazer pelo valor do veículo novo, né, vamos mudar aqui o valor, vamos botar esse valor aqui, digamos que eu teria condições de fazer isso, né, vai ter outra configuração. Já teve aqui um ganho de 15 mil, né, e aqui um ganho de 26 mil. Então é que realmente essas variações impactam bastante no processo todo aí, né, em função da metodologia de aplicação de juro, o quanto você vai investir. Lembrando, então, o quanto é importante avaliar aí esses percentuais de juros, né, o valor que você vai financiar, a quantidade de parcela e realmente se o valor que você está pagando de parcela vai atender aí o seu orçamento. Isso aqui seria a parte técnica da compra, né? Então, seria a avaliação financeira. Muitas vezes, até de certa forma, um pouco chata de fazer, mas é uma avaliação que você tem que buscar porque envolve valores aí significativos. Bom, pessoal, então esperamos que o conteúdo possa realmente ter demonstrado a necessidade de fazer uma avaliação também quantitativa, né, na hora de você for adquirir seu veículo, na hora de você for fazer essa opção de compra, para ver qual é a melhor situação, né, que a gente falou aqui. A gente fez uma simulação real aqui desses custos, mas vai depender muito de cada momento, né? Custo do veículo, a depreciação que os veículos estão sofrendo, se você vê que está tendo uma normalidade aí em relação ao que vinha acontecendo anteriormente, os últimos 2, 3 anos aí que houve um aumento generalizado tanto do veículo zero como também do veículo usado. Então, se o mercado se estabilizar, vai poder haver também uma estabilidade melhor das taxas de juros, né, de você poder aguardar um pouco mais para fazer as aquisições. Mas é importante ter todo esse conhecimento, toda essa abordagem, realmente você poder, né, fazer a decisão mais acertada possível. Mas lembrando que nada substitui aí o prazer, nada substitui a alegria de adquirir o teu bem, de adquirir aí o seu veículo, né, você ter a satisfação de comprar aquilo que você tanto almejou, você trabalha, você se esforça, tem, né, todo o direito de ter esse prazer, né, que é um prazer, que é uma satisfação realmente, a aquisição de um veículo, a troca de um carro, é um sonho que muitos têm aí a realizar, né? Então, faça realmente, mas com o pé no chão, fazendo todo esse cuidado, né? Se for comprar um carro usado, né, a gente comentou, ter toda essa preocupação com a procedência do veículo, levar no mecânico, fazer uma avaliação antes de fechar o negócio, para ver se não tem nenhum tipo de avaria mais importante ali que pode trazer problema no futuro. E o carro zero, a grande vantagem é de o carro ser novo, ter toda a questão da procedência e as garantias, né, que você pode buscar em qualquer necessidade. Sucesso nas suas próximas aquisições e que realmente esse material possa contribuir nesse processo. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, fazer um comentário aí em relação ao que você achou do nosso vídeo e participe aí do nosso trabalho. Agradeço a atenção de todos. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.